Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Lightmotion, que é aquele aplicativo que eu utilizo para fazer as minhas postagens animadas lá do Instagram, tá bom? Mas antes de falar um pouquinho sobre ele, não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade, dá aquele like para dar uma fortalecida no canal e não se esqueça de seguir também o canal lá do Instagram, que vai ter atualizações diárias para vocês. Tá bom? Então, o Lightmotion, que é o aplicativo que eu vou explicar para vocês e vou destrinchar ele do início ao fim, é o aplicativo que eu utilizo para fazer as minhas postagens animadas lá do Instagram, tá bom? Então ele é um aplicativo de motion designer que você consegue criar suas artes e animar essas suas postagens para deixar o seu conteúdo muito mais profissional, tá bom? Ele faz também edição, mas o primordial dele é fazer postagens animadas, ou seja, vídeos animados, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, aqui dentro do aplicativo eu vou mostrar para vocês toda a parte externa, que é essa parte que vocês estão vendo, quanto a parte interna do aplicativo. Clicando na parte superior aqui esquerda, a gente tem algumas questões, né, que eu vou explicar aqui. Dentro das configurações, a gente tem a classificação do projeto, né? O que é isso? Eu posso classificar o meu projeto que eu for criar organizando ele por data, ou seja, data de criação, ou organizando ele por nome, ou seja, projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4. Isso influencia muito pouco, tá? Mas eu recomendo que vocês organizem por datas, porque os mais novos vão ficar sempre em cima. Mas não vai impactar em nada a sua produção dos seus vídeos, tá bom? Aqui na parte de baixo, a gente tem algumas questões, né? E uma questão que eu vou mostrar para vocês. O que é essa pré-visualização baixa que eu estou habilitando aqui? Né? Essa pré-visualização baixa, principalmente com arquivos muito pesados, vai deixar seu celular mais lento, né, na criação do projeto. Mas, se você habilitar aqui, ele cria como se fosse um arquivinho temporário que não vai impactar no seu vídeo final, mas vai fazer com que sua edição fique mais leve. Tá? Então eu recomendo, se você tem um celular muito antigo ou algum celular não tão moderno, você vai conseguir fazer tudo, mas eu recomendo que vocês habilitem essa pré-visualização baixa. Esse modo demonstração eu não vou habilitar, mas seria uma demonstração do próprio vídeo, tá? A reamostragem do áudio eu deixo sempre alta, né? Porque é a questão de qualidade mesmo. E aí a gente tem algumas coisas sobre o aplicativo, suporte para e-mail e seguir o próprio aplicativo nas redes sociais. Tá? Mas as partes principais são aquela de organização do projeto, que eu recomendo que você deixe por data, mas se você deixar por nome sem problema nenhum. E recomendo vocês habilitarem a qualidade baixa na pré-visualização. Aqui no canto direito é onde eu tenho a minha questão da minha assinatura, né? Por exemplo, eu comprei o Pro. A única diferença para o Pro do grátis é a marca d'água, né? Como eu paguei, não vai ficar aparecendo a marca d'água. Se eu não me engano, no Android está 30 e poucos reais por ano e na Apple está um pouquinho mais caro, tá? Mas vocês vão conseguir fazer no aplicativo free sem problema nenhum, tá? Então, se vocês quiserem assinar, é nessa fotinho que vocês entram. Aí na parte aqui dessa tela, onde a gente tem praticamente um feed, né? Aqui é onde a gente vai ver as atualizações do aplicativo, eles vão dando notícias, né? Por exemplo, a última atualização aqui, 12 de agosto, né? No dia que eu estou gravando esse vídeo. Ainda aqui embaixo a gente tem algumas coisas como página inicial, que é essa que a gente está aqui. Se a gente clicar aqui em tutoriais, a gente tem uns tutoriais que o próprio aplicativo passa, tá? Então vocês podem assistir os tutoriais deles sem problema nenhum, eles demoram um pouco para atualizar, mas às vezes vocês querem tirar alguma dica, alguma coisa aqui, eles postam também tutoriais, tá bom? Eu vou pular um pouquinho esse projetos aqui porque eu vou explicar ele mais para frente, tá? Aqui em elementos a gente tem os elementos que a gente cria ou que a gente baixa do próprio aplicativo também, né? O que são esses elementos? É uma espécie de templates. É como se fossem coisas que a gente cria, coisas que a gente vai facilitar o nosso projeto, mas tem coisas que a gente simplesmente baixa gratuito do próprio aplicativo. Então aqui dentro desses elementos é mais ou menos isso, vamos dizer, templates que a gente cria ou baixa do próprio aplicativo, tá bom? Dentro aqui de projetos são os históricos dos projetos que eu criei, né? Então como eu renomeei por data, é o mais recente.
né? Então, tem vários projetos aqui que eu crio para postar no nosso canal, enfim, assim vai, tá? Eu clicando em mais aqui, que é onde a gente vai mostrar para vocês como eu vou criar o meu projeto, tá? Então, dentro dessa abinha aqui do maisinho, ele habilita essas opções. A gente tem projetos e tem elementos. Qual que é a diferença em um e outro, né? Se eu criar um projeto, eu vou criar uma coisa específica. Então vamos supor que eu queira criar um vídeo sobre musculação. Então eu estou criando um projeto, né? Mas se eu criar um elemento, no meu curso eu explico para vocês. O elemento ele é muito interessante caso você queira criar coisas que você vai utilizar no futuro. Por exemplo, transições. Às vezes você quer usar um textinho, por exemplo, lá no seu canal do YouTube, você quer colocar seu nome lá embaixo. Você pode criar várias coisas através dos elementos. Por quê? Ele vai criar como se fossem templates pré-prontos, que eu vou mostrar para vocês na hora que eu for criar um projeto aqui, tá bom? Então, clicando em projeto, eu vou criar aqui um projeto chamado Vídeo YouTube, né? Vídeo YouTube, dei OK. Embaixo tem os formatos que eu quero criar, né? Então, se eu quero criar um 16:9, que geralmente é utilizado para vídeos do YouTube, se eu quero criar, por exemplo, um Stories do Instagram, se eu quero criar um feed, que a porcentagem é um pouquinho maior, né? Se eu quero criar um feed quadrado, e assim vai, se eu quero criar outros formatos. Caso eu queira criar um formato que não seja um desses, eu posso clicar nessa canetinha aqui, que aí eu posso escrever, por exemplo, qualquer porcentagem que eu queira. Então, 1080 por 1920, caso eu quisesse, tá? Então, no caso eu não quero esse formato. Então, eu quero o Stories tradicional. Aqui eu vou escolher a resolução do meu projeto, tá? Por padrão ele fica 1080, que é Full HD, tá? Então, caso eu queira uma resolução muito maior, eu posso colocar 4K, por exemplo, que é o limite que dá no aplicativo aqui para mim, tá bom? Mas eu vou manter em 1080, que está de bom tamanho. Aqui são os quadros por segundo. O que é isso? São os frames. Quantos pontinhos eu preciso para dar um segundo, né? Por padrão, o aplicativo dá 24 FPS, que eu acho que é uma boa, tá? Mas caso você queira deixar em 30, por exemplo, sem problema nenhum. Eu vou deixar em 24 tradicionalmente aqui. Aqui, por padrão, eu posso trocar isso que eu vou mostrar para vocês quando eu criar um elemento lá dentro. Mas por padrão eu posso criar uma telinha inicial preta, branca, cinza ou transparente, tá? Eu recomendo vocês criarem, por exemplo, um fundo preto, né? Porque é tradicional aí, mas eu consigo trocar e vocês vão ver lá dentro da criação do projeto. Se eu clicar no xizinho, ele sai dessa aba. Se eu criar em projetos, ele vai criar o meu projeto. Cliquei em projetos. Essa é a tela inicial do Alight Motion, tá? Então, eu vou explicar aqui cada função. Se eu clicar nessa setinha do lado do vídeo YouTube, aqui em cima, ele vai voltar lá para a página principal de projetos, tá? Mas, como eu já mostrei para vocês, eu não vou voltar. Aqui, na engrenagem, a gente consegue alterar aquela resolução que a gente colocou lá no início. E aqui, clicando no lado, é quando eu gerenciar minha mídia, né? Por exemplo, tamanho do arquivo, estimativa 0. Por quê? Porque eu não criei nada ainda, né? Mas quando eu for criando, você vai ver que vai ter uma estimativa conforme eu for criando as coisas e depois quando eu for gerar o meu arquivo, tá? Aqui é quando eu for fazer a versão final, que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Bom, agora vamos criar um elemento, né? Como que eu crio um elemento? Clicando nesse maisinho, eu habilito essas janelinhas aqui que eu vou explicar um de cada vez, tá? Nessa abinha forma, ela habilita várias formas aqui que eu queira, né? Tem várias formas pré-prontas aqui. Eu vou criar um quadrado só para mostrar para vocês, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho ele clicando, né? Aqui na pontinha, mas depois eu mostro como que a gente ajusta isso daí, tá? Então, clicando no quadradinho, eu criei um quadrado. E agora, se eu selecionar ele, vai habilitar essa outra janela que eu consigo mexer nesse elemento específico. Então, por exemplo, eu criei um quadrado vermelho, mas vamos supor que eu queira trocar a cor desse elemento. É só mudar cor e preenchimento. Ele está vermelho, eu posso colocar amarelo, eu posso colocar outro tom de amarelo, eu posso colocar verde, eu posso colocar azul e assim vai, tá? Eu vou deixar esse amarelinho aqui. Clicando no lado, eu consigo fazer um degradê, né? Então,
habilita dois quadradinhos aqui embaixo. Se eu clicar no primeiro quadrado e colocar, por exemplo, vermelho, e o segundo quadrado colocar amarelo, ele vai fazer uma mescla entre vermelho e amarelo. E se eu clicar na minha tela aqui em uma das bolinhas, por exemplo, se eu clicar nessa bolinha aqui, eu consigo melhorar a mistura, né? Então, quanto mais longe, menos mistura. Quanto mais perto, mais mistura, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui. Do lado aqui, a gente tem borda e sombra. Se eu clicar em borda e sombra, o que ele vai abrir? Ele vai abrir essa janelinha aqui, tá? E o que é essa janelinha? É a de borda. Eu vou habilitar a borda aqui, mas como o fundo está preto e o traço está preto, não faz diferença. Então, caso eu queira mudar a cor do meu traço, é só clicar nessa janelinha aqui. Clicando, eu vou botar um azul, né? Então, dá para ver que habilitou um quadradinho azul ali, né? Se eu aumentar, ele vai aumentar o tamanho da minha borda. Se eu diminuir, ele diminui o tamanho da minha borda. Eu vou deixar grande para vocês verem o que vai mudar aqui na bordinha de baixo, tá? Nessa janelinha aqui, eu mudo o estilo da minha borda. Por exemplo, está habilitada a quadrada. Mas se eu habilitar a redonda, a borda vai ficar redonda. Se eu habilitar a borda reta, vai ficar reta. Então aqui tem um corte, aqui está arredondada e aqui está quadrado perfeito, tá? Vou deixar quadrado perfeito. Dentro de homogeneização e opacidade eu tenho muitas funções, né? Então eu vou passar rapidamente aqui. Basicamente o que é homogeneização e opacidade? São mesclas entre cores, né? Caso eu queira mesclar elementos e tudo mais, mas a opacidade é a que a gente mais usa, né? E o que significa opacidade? É a transparência do objeto, né? Então ele está 100%, porque ele está totalmente visível. Caso eu queira colocar aqui, ó, 50%, ele vai ficar transparente, tá? Como o elemento está preto por baixo, não dá para ver tanta diferença. Mas se eu acrescentar um elemento aqui, por exemplo, esse quadradinho, e jogar ele para baixo, vocês vão conseguir ver ele aqui embaixo. Tá vendo? Ó. Por quê? Porque o meu elemento de cima está transparente. Mas, se eu quiser deixar ele normal, é só fazer assim. Então, quanto mais próximo do 100%, menos transparência. Quanto mais próximo do 0%, mais transparente é, né? Então, totalmente transparente, nada transparente. Então, se eu quisesse deixar, por exemplo, 50% como eu tinha deixado, eu posso deixar, tá? Só vai mostrar os dois elementos aí. Selecionando o meu de cima aqui ainda, eu vou colocar movimentação e transformação. Aqui, essa aba a gente vai utilizar muito, tá? Essa primeira abinha aqui é a aba de movimentação do meu objeto. Se eu clicar mais uma vez, eu mudo o ponto de giro, que é esse aqui, ó, tá? No After Effects a gente chama de Anchor Point, ou seja, o ponto central da ancoragem. Então eu posso colocar aqui como meu ponto central, como eu posso colocar no centro do meu objeto, tá? Isso vai influenciar em muito algumas movimentações como de escala e rotação que eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar no centro aqui porque eu vou explicar na sequência. Se eu clicar aqui em rotação, é onde vai começar a mudar meu ponto de ancoragem, tá? Como eu deixei no centro, ele vai rodar certinho, né? Mas eu vou mudar aqui, ó, o meu ponto de ancoragem lá para cima. Ou seja, quando eu rodar aqui, ó, ele vai rodar no meu ponto lá em cima. Tá bom? Eu vou deixar no meio e depois eu vou mostrar da escala, que é a mesma coisa, tá bom? Então, rotação, caso eu queira rotacionar meu objeto. Aqui é de escala. Então, se eu quiser dar uma escala no meu objeto, se eu quiser dar uma escala menor no meu objeto. Se eu clicar nesse cadeadinho do meio, o que eu faço aqui? Eu crio uma distorção nesse objeto. Então, todo objeto ele tem um eixo X e um eixo Y. Ou seja, eu posso aumentar ele horizontalmente ou verticalmente, né? Então, se eu habilitar esse cadeadinho aqui, eu vou dar uma escala homogênea, ou seja, ele aumenta proporcional. Se eu desabilitar esse cadeadinho, eu consigo deixar ou aumentar só um ou aumentar só outro, né? Então, por exemplo, aquele quadrado, caso eu queira fazer um retângulo, é só fazer dessa forma. Ah, quero fazer um retângulo mais achatado. Ah, não, quero fazer um retângulo assim, tá? Então, é nesse cadeadinho que vocês habilitam. Aqui, eu consigo botar uma inclinação no meu objeto. Um efeito praticamente 3D aí, caso eu queira. Então, por exemplo,
distorci o meu objeto, tá? Então eu posso distorcer do inclinação do eixo X ou do eixo Y, né? Por exemplo, tá? Então é muito legal para fazer as animações também. Dentro desse lado aqui, do lado esquerdo, é onde a gente faz muitas animações, né? Então cada objetinho, cada movimento que eu fizer desse lado direito, que eu queira que faça um movimento, eu tenho que criar um keyframe que será habilitado do lado esquerdo aqui, que eu vou explicar para vocês. Então, voltando à principal, que é a primeira. Então vamos supor que eu queira mudar cada posição que eu mostrei ali para vocês. Então, se eu quiser mudar a posição, é o primeiro. Se eu quiser colocar uma rotação, é o segundo. Se eu quiser aumentar, é um terceiro. Se eu quiser colocar uma inclinação, é no quarto. Então, eu vou mexer em cada uma aqui, mudando os keyframes, que é onde a gente vai fazer as movimentações, tá? Então, vamos supor que eu queira que meu objeto comece no centro e depois ele se desloque. Então, eu vou criar, clicando aqui nesse maisinho. Ele vai habilitar automaticamente esse triângulo aqui. Vamos supor que nos 15 frames eu quero que ele se desloque um pouquinho para baixo. Ou seja, no início ele vai estar no centro e nos 15 frames ele vai estar para baixo. Então o que ele vai fazer? Se eu voltar aqui e dar o play, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aí vamos fazer a mesma coisa com a rotação aqui embaixo. Vamos supor que ele está dessa forma, então eu vou criar clicando no maisinho aqui. E nos 15 eu quero que ele rode para cá. E ele fique desse formato. Ou seja, eu criei tanto de posição quanto de rotação. Então, ele vai descer e ainda vai rodar. Tá? Agora, vamos criar uma de escala. Criei um pontinho aqui. E vou criar outro pontinho aqui. Tá? Vou habilitar aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou diminuir esse meu objeto. Ou seja, eu criei 3 movimentações aqui, né? De posição, que ele está descendo, de rotação, que ele está rodando, e de escala, que ele está diminuindo, né? Agora eu vou botar ainda uma inclinação. Então, eu cliquei no quarto, cliquei no pontinho, e aqui eu quero que ele incline esse eixo ainda. Ou seja, eu criei 4 pontos. Ele vai rotacionar, ele vai de posição, ele vai dar uma escala, e ele vai ainda fazer um movimentinho ali embaixo. Tá? Então, criei 3 movimentos aí com um objeto só. Agora, o que é essa abinha embaixo do menos? É os gráficos, né? Então, cada pontinho que eu criei aqui, eu posso melhorar o meu gráfico, ou seja, a minha movimentação. Então, se eu clicar aqui, eu melhoro o meu gráfico de movimentação. Por padrão, ele tem várias aqui, né? Então, ele tem essa aqui, a tradicional, que ele começa devagar e termina no mesmo sentido. Ele tem essa daqui, que ele acelera no meio. Ele tem essa aqui que ele acelera no início. Ele tem essa aqui que eu costumo usar, que ele começa devagar, acelera e diminui a velocidade. Ele tem esse terceiro aqui que ele sobe, desce de velocidade. E ele tem um que eu também não gosto muito, tá? Por padrão, recomendo que vocês usem esse daqui, tá? E vocês podem ajustar caso vocês queiram melhorar suas animações, tá? Mas o gráfico é muito utilizado para deixar a movimentação muito mais orgânica, tá bom? Vou voltar aqui, editar forma, né? Caso eu queira aumentar meu tamanho e tudo mais, tá? Mas geralmente a gente não utiliza muito, mas eu tenho as mesmas funções, caso eu queira aumentar o meu tamanho da mesma forma. Eu também consigo criar qualquer tipo de efeito, né, no meu vídeo, né? Então eu consigo habilitar qualquer coisa aqui, caso eu queira. Vamos supor que eu queira colocar uma borda elétrica, ele acrescentou uma borda elétrica lá no meu vídeo, né, que eu fiz. Então, tá? Então, porque eu acrescentei uma bordinha elétrica aí. Eu consigo mexer nessas configurações, né? Aqui, melhorando, caso eu queira, né? Ou diminuindo, caso eu queira. Eu consigo mexer nos meus efeitos. Consigo trocar a cor do meu efeito, por exemplo. Vamos colocar azul com amarelo, por exemplo, né? E eu consigo mexer muita coisa nele aí, tá bom? Aí eu já fiz tudo de troca do elemento. Mas eu consigo acrescentar algumas coisas aqui desse lado de cima, né? Esse reloginho eu consigo aumentar ou diminuir a velocidade. Então, por exemplo, se eu tivesse um vídeo, eu consigo colocar em slow motion, ou seja, devagar,
lento ou rápido do jeito que eu faço aqui. Né? Então, se eu aumento isso daqui, ele deixa mais rápido. Se eu aumentar para cá, ou seja, diminuir, ele vai deixar mais devagar, tá bom? Vou deixar tradicionalmente aqui no 1, como eu criei, só para a gente não ter problema, tá? Dentro dessa janelinha aqui, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente consegue fazer. Por exemplo, clicando nessa daqui, eu vou cortar tudo que tem da esquerda, ou seja, o vídeo começava aqui, só que agora se eu cortei, ele começa aqui, tá? Ele começa aqui. Então, agora, se eu clicar nesse segundo, o que ele vai fazer? Ele vai dividir, ó. Ele vai criar outros dois que eu criei. Então, ele tem um aqui e outro aqui que ele começou de novo, tá? Clicando nesse daqui, se eu clicar no último, ele corta tudo que tem para a direita. Então, ou seja, o primeiro, ele corta tudo que tem para a esquerda. O segundo, ele divide meu objeto. Então, se eu tenho um objeto, ele vai virar 2. Se eu tenho no terceiro, ele corta tudo que tem da direita, tá? Aqui, se meu objeto tivesse áudio, no caso não tem, eu poderia aumentar ou diminuir o meu áudio, caso eu quisesse, tá bom? Quando eu cortei, ele habilita esses dois aqui, né? Um para a esquerda e um para a direita. O que é isso daqui? Se eu clicar nesse daqui, ele vai voltar onde eu criei, né? Então, se eu botar aqui, ó, ele vai voltar. Se eu clicar aqui, ele vai voltar, tá? Então, mesma coisa se for para a direita. Quero para cá, quero para cá, tá? E aí, o que é esse segundo aqui? Esse segundo, o primeiro ele arrastava, né? Esse segundo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai crescer. Então, vou crescer meu objeto para a esquerda. Pum. Ah, não, quero que ele fique até aqui. Beleza? Então, vamos criar mais elementos aqui. Aqui, no imagem, é caso eu quisesse colocar algum objeto. Então, vamos colocar, por exemplo, esse vídeo aqui. Né? Caso eu quisesse colocar um vídeo, eu poderia colocar sem problema nenhum. Tá bom? Vou deletar aqui esse vídeo para ficar mais leve o meu projeto. Se eu quisesse acrescentar um áudio, é só clicar no maisinho aqui. Eu já crio um áudio aqui embaixo e ele tem toda o seu áudio. Vou dar play aqui para vocês escutarem. Tá? Por exemplo, uma trilha, caso eu queira acrescentar no meu filme da mesma forma. Tá? Vou deletar também para não ter problema na hora de fazer o vídeo. Dentro de elementos é onde eu falei para vocês. Se a gente criar um elemento, por exemplo, eu tenho por padrão umas transições aqui, né? Vamos supor que eu queira acrescentar um elemento que eu criei para facilitar. Eu quero fazer essa transição lateral. Ou seja, eu criei uma transição por padrão aqui, ó. Tá? Que lá dos elementos. Se eu clicar nessa transição e editar elemento vinculado, porque eu criei um elemento, eu posso editar esse no projeto original, eu posso desvincular e editar, ou eu posso cancelar, né? Se eu editar o projeto original, ele vai mudar lá o meu elemento original. Se eu desvincular do projeto, eu só vou editar, mudar a cor desse projeto, que eu recomendo muito para vocês, tá? Então, vamos supor que eu queira mudar a cor desse objeto, eu só desvinculo aqui, e como eu já mostrei para vocês, cor e preenchimento, por exemplo, branco. No segundo, que era verde, agora eu quero rosa. E no terceiro, que era rosa, agora eu quero verde claro. Ou seja, branco quero o primeiro, rosa quero o segundo, verde claro quero o terceiro. Tá bom? Clicando no maisinho de novo, eu posso desenhar a mão livre. Ou seja, eu posso fazer um desenho, caso eu queira, né? Então eu posso usar o lápis, como eu posso usar o pincel, né? E eu posso mudar a cor do meu lápis ou pincel, caso eu queira, tá? Aqui eu tenho um elemento, por exemplo, eu posso criar um elemento que eu não uso muito, para ser bem sincero, tá? Então eu posso criar um elemento e no terceiro aqui eu criei uma borracha, que eu apago o que eu criei do meu desenho. Então se eu fizer uma assinatura, quero apagar essa assinatura. É só criar, aumentar a borracha aqui e apagar meu objeto, tá bom? Clicando nesse último, eu crio um texto, né? Então, vou escrever aqui, por exemplo, manual do editor, tá? Em cima, eu posso mudar a centralização do meu objeto, né? Se eu quero centralizar da esquerda, se eu quero centralizado no meio, se eu quero centralizado à direita, né?
Clicando aqui eu posso trocar as fontes, então eu tenho minhas fontes tradicionais que eu uso, ou eu posso colocar qualquer fonte aqui desse histórico. Tem muita fonte, né? Vamos supor que eu gostei dessa daqui. É só acrescentar que ela já troca. Aqui em cima, ela aumenta o tamanho da minha fonte, né? O que acontece? A minha janelinha ela tá pequena, por isso que ela tá fazendo isso aqui. Caso eu queira aumentar minha janela, eu posso fazer aqui, ó. Tá? Clicando para cá, tá bom? Clicando nesse terceiro, eu coloco a cor. Então vamos supor que eu quero deixar vermelho. Dentro, quando eu crio aqui, eu posso ter 3 opções. Eu posso ter o conta-gotas. O que é o conta-gotas? Eu quero uma cor específica desse vídeo. Então, por exemplo, azul, eu quero preto, eu quero esse meio vermelhinho, né? No caso, eu vou criar deixar a cor vermelha tradicional mesmo, tá? Aqui, caso eu queira escrever ou selecionar uma cor aleatória, né, através do gráfico, né? Então posso mudar aqui caso eu quisesse. E aqui no terceiro também, né? Posso colocar os formatos que eu quero, tá bom? Vou ajeitar aqui só para ficar mais bonitinho, tá bom? Bom, fazendo isso, o que eu fiz? Eu fiz todo o meu vídeo, né? Então eu posso dar play no meu vídeo aqui que eu criei, tá bom? Então eu criei esse vídeo. Quando eu crio o meu vídeo, é muito importante vocês saberem as ordens que vocês querem, né? Então, por exemplo, manual do editor. Vamos supor que manual do editor, eu quero que ele sempre fique em cima. Mas esse desenho, eu quero que ele não apareça todo o tempo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que ele arraste para baixo. Então, se eu selecionar ele aqui e arrastar para baixo, ele vai ficar embaixo da transição. Se eu arrastar para cima, ele vai ficar em cima da transição, né? Então, eu seguro, eu quero que ele fique para baixo. Tá bom? E agora eu quero que ele corte. Então, quando passar a transição, por exemplo... Deixa eu diminuir um pouco isso. Deixa eu jogar esse objeto para cá. Então, por exemplo, ele está aqui. Quando ele passar a transição, eu quero que ele corte. Então, eu venho para cá, seleciono. Aí eu posso selecionar aqueles cortes ou simplesmente segurar e arrastar para cá. Tá bom? E aí a transição passou e sumiu meus objetos. Caso eu queira aumentar, eu simplesmente seleciono e arrasto. Tá bom? Então, tá aqui meu vídeo. Vamos supor que eu quero visualizar, eu quero apagar algumas coisas, mas eu só quero fazer momentaneamente. Então eu posso selecionar o olhinho aqui que eu vou mutando as coisas que eu quero. Então, não quero ver mais esse objeto aqui. Pum, ele tá aqui no meu projeto, mas eu não estou visualizando ele. Tá? Não quero que ele apareça. Pum. Não quero que o Renan apareça. Muto para cá. Quero que o manual apareça. Desmuto para cá. Tá bom? Agora eu vou selecionar algumas coisas aqui que também dá para fazer, né? Vamos supor que eu queira todos esses elementos que eu criei, por exemplo, esse daqui, esse daqui, esse daqui, eu quero fazer um grupo. Então, eu vou selecionar aqui. Ele habilita, segurando, ele habilita essas 3 abinhas aqui em cima, 4 na verdade, né? A primeira eu vou fazer um grupo, ou seja, eu juntei tudo em um só, né? Onde eu posso arrastar para baixo também, né? Vou voltar aqui, né? Se eu selecionar esses 3 aqui e selecionar esse segundo, ele vai criar uma máscara, ou seja, ele cortou uns objetos, né? Vou voltar de novo. Se eu selecionar esses 3 e selecionar o último, ele vai fazer uma máscara inversa também, tá bom? A gente usa muito isso e no curso vocês vão ver também. Se eu selecionar esses 3 e clicar na lixeirinha, ele simplesmente deleta meus objetos, tá bom? Então, vou deixar aqui tradicionalmente, como eu criei para vocês verem o vídeo tradicional. Agora eu preciso criar meu vídeo, né? Porque eu preciso subir na minha rede social, fazer o que eu quiser. Então, eu clico nesse daqui que eu disse para vocês. Por padrão, eu deixaria em vídeo MP4, mas vocês podem criar um GIF, vocês podem criar uma sequência de imagens, né? Ele vai ficar várias fotinhos. Você pode criar um projeto, ou seja, vamos supor que você quer passar esse projeto para alguém. Você pode criar um quadro de PNG, ou seja, ele vai tirar uma foto na melhor qualidade daquele projeto, tá? Como eu disse para vocês, eu tenho um espaço disponível no meu celular de 60 GB, mas o tamanho do arquivo estima-se 3 megas. Então lá no início, vocês lembram que estavam 0. Como eu fui criando as coisas, ele foi aumentando aqui. Eu vou selecionar MP4 e vou exportar. Por padrão, não recomendo que vocês fechem o aplicativo,
tá? Não recomendo. Então vocês têm que esperar carregar, né? Ele vai contabilizar aqui antes de fechar o aplicativo. Quando você exportar, você consegue dar play no seu projeto que você fez. Você consegue fechar sua janela, compartilhar no WhatsApp, por exemplo, e eu recomendo que vocês salvem, porque aí você vai ter esse vídeo salvo lá na sua galeria. Bom, galera, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho lá como eu pedi lá no início para não perder nenhuma novidade e dar aquele like que vai me dar uma fortalecida muito grande, tá bom? Então, espero te ver nos próximos vídeos. Valeu!